Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a dureza do coração. O texto bíblico está em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? Queridos ouvintes, este texto está nos alertando para que não venhamos a ter um coração tão mau e descrente que nos leve a nos afastar de Deus e, por outro lado, nos aconselha a caminhar em sentido contrário, isto é, que tomemos a decisão de nos animar uns aos outros, a fim de que não caiamos na cilada de nos enganar pelo pecado e que não endureçamos o nosso coração. E é nesse texto, queridos irmãos, queridos ouvintes, que gostaríamos de refletir um pouco a respeito do coração duro que determinadas pessoas possuem e que impede, de forma definitiva, que elas consigam se relacionar com as pessoas que estão por perto e aquelas que querem se aproximar. Daí perguntamos: por que muita gente que possui o coração duro não consegue se relacionar com ninguém? É verdade, queridos. Existe muita gente com o coração duro. E essas pessoas, queridos, não aceitam a amizade de ninguém, não aceitam conselho de ninguém. E a resposta, queridos, está em Jeremias, capítulo 7, versículo 24, que diz: Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Ou seja, pessoas assim, queridos, como não ouvem conselhos e não aceitam repreensão, caminham somente de acordo com aquilo que elas acham ser o correto. Por conta disso, não progridem, não prosperam e não conseguem conviver com ninguém, pois não existe a menor possibilidade de haver qualquer relacionamento quando uma das partes quer andar somente dentro de seus próprios propósitos, ignorando tudo o que está à sua volta. Infelizmente, queridos, essas pessoas tendem a sofrer muito, já que, como não ouvem a ninguém, acabam aprendendo pela dor, provocada pelos erros de suas decisões tomadas de forma solitária, sem nenhum aconselhamento que poderia evitar grandes problemas para as suas vidas. Essas pessoas, queridos, sofrem, mas acabam aprendendo pela dor, acabam aprendendo pelo sofrimento. Entretanto, o pior é que, da mesma forma que não existe a menor possibilidade de uma pessoa de coração duro se relacionar com o seu semelhante, assim também
será com Deus, que procura a todo instante uma relação duradoura com o homem. Mas como se relacionar se esse homem possui um coração de pedra? Como se relacionar se esse homem possui um coração de pedra? Como a palavra de Deus poderá brotar no coração de alguém que anda somente dentro dos seus próprios conselhos? A grande verdade, queridos irmãos, é que a dureza do coração às vezes nos afasta de forma definitiva de Deus. E a incredulidade é o seu principal agente, já que cauteriza o nosso coração e não nos permite perceber a necessidade que temos de uma aproximação com o Senhor, criando assim uma barreira intransponível entre nós e Deus, e fazendo com que percamos a oportunidade de vivenciar uma relação de amor que preencheria o vazio que existe dentro de nós. Porém, queridos, a decisão de permitir que as coisas mudem é somente nossa e de mais ninguém. Entretanto, é bom que se diga que possuir um coração endurecido nos faz perder a grande oportunidade de vivenciar aquilo que Deus sonha em nos dar. Pense nisso, querido. Pense nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.